A melodia era impossível. Eleanor Hayes ficou paralisada no meio do corredor silencioso e impecavelmente limpo do Evergreen Institute em Boston. Já passava das 22 e o ar estava fresco e estéril. Todos os alunos e professores já tinham ido embora. O único som que deveria haver era o zumbido suave do ar-condicionado. No entanto, lá estava ele, um piano, o piano de sua filha. Eleanor conhecia o toque de Sophia de cor técnico preciso, mas sempre frio como uma máquina tocando notas. Aquela música era diferente. Saía da sala de música aberta, hesitante e frágil, permeada por uma dor que tornava o ar pesado, um som que Eleanor nunca tinha ouvido de sua filha. A raiva brilhou nela, e seus maxilares se cerraram. Ela tinha deixado Sophia lá 2 horas antes, com uma garrafa térmica de chá e suas partituras em braille, enquanto ela presidia uma reunião de emergência do conselho na sala de conferências de vidro que sua empresa, a Apex Dynamics, havia financiado. A babá tinha cancelado de última hora, uma criança doente, então Eleanor teve que trazer Sophia. Não era o ideal, mas a sala de música era segura e silenciosa. No entanto, não deveria haver mais ninguém lá. Com passos rápidos, seus saltos batendo com força no chão polido, ela caminhou em direção à luz, pronta para afastar o intruso. Mas na porta, sua respiração parou. Lá estava Sophia, sua filha cega, sentada ao piano de cauda. Sua postura rígida e perfeita havia desaparecido. Seus ombros estavam relaxados, a cabeça inclinada, como se estivesse ouvindo um segredo. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estava o zelador, em seu uniforme cinza, um contraste gritante com o esplendor da sala. Ele sussurrava sua voz, um zumbido reconfortante. Sophia tocou um acorde que brilhava com emoção, uma emoção que Eleanor não sabia que sua filha possuía. Não pense nas notas, Sophia, o homem disse suavemente. Imagine uma cor. Como ela soa. Para mim, este acorde soa como o cinza do céu antes da chuva. Os dedos de Sophia pressionaram as teclas, o acorde suave e melancólico. Soa solitário, ela sussurrou. Pode ser, o zelador concordou. Mas solitário nem sempre é triste. Às vezes está apenas esperando. Tente o próximo. Eleanor ficou paralisada no corredor escuro, uma poderosa CEO reduzida a uma espiã. A mão áspera do homem pairava por perto sem tocar, guiando por presença. Ele não estava ensinando técnica como os professores caros de Sophia, que martelavam escalas até que toda a vitalidade se esvaísse. Ele estava ensinando emoção, traduzindo a música em uma linguagem de sentidos que Sophia entendia. Eleanor quis irromper, retomar o controle, exigir uma explicação. Isso era um risco de segurança, uma violação de todas as regras. Mas ela ficou enraizada, cativada pela cena. Ela havia gasto uma fortuna em terapeutas especialistas e os melhores professores para tirar sua filha reservada de sua concha. Ela havia comprado o melhor piano de cauda para ela, a matriculado nesta escola de prestígio, planejado cada momento de sua vida para nutrir um talento que poderia lhe trazer alegria. Nada havia funcionado. Sophia permaneceu um instrumento lindo e perfeitamente afinado que ninguém podia tocar. E aqui estava este zelador, cujo nome ela não sabia, abrindo uma parte de sua alma, que Eleanor nunca tinha tido permissão para ver. Sinta a madeira sob seus dedos, ele murmurou. As teclas são velhas, tocadas por centenas de alunos. Elas carregam histórias. Você as sente. Sophia assentiu seu rosto em êxtase.
Elas estão cansadas, ela disse. Ele riu, um som quente e genuíno que encheu a sala. Estão. Mas ainda tem uma música dentro delas, assim como as pessoas. Eleanor sentiu uma dor estranha no peito. Sofia estava falando com ele tão abertamente quanto não falava com ela há anos. Suas conversas eram negociações, um campo minado de regras não ditas. Com este estranho, Sofia estava simplesmente presente. A lição continuou por 10 minutos. Ele não corrigiu erros em vez disso. Perguntou como uma nota errada se sentia. Como uma surpresa, Sofia disse. Como um passo que falta. Ele assentiu em compreensão. Finalmente, ele olhou para o relógio de parede. Chega de histórias por hoje. Sua mãe já deve estar terminando. Você estará aqui amanhã? Perguntou Sofia, sua voz pequena. Sempre. O lugar não se limpa sozinho. Ele a ajudou a recolher as partituras, seus movimentos gentis. Eleanor recuou para as sombras, enquanto o zelador empurrava seu carrinho de limpeza amarelo de um depósito. Ele acompanhou Sofia até a entrada da ala de música, até que Clara, a nervosa assistente de Eleanor, a buscou. Ela está pronta, senhora, ele disse respeitosamente sem pena. Ele via Sofia como uma criança que amava piano. Boa noite, Sr. Reed, disse Sofia claramente. Boa noite, Sofia, ele sorriu. Eleanor permaneceu nas sombras até que o ranger de seu carrinho desapareceu. Ela voltou para a sala de conferências, sua cabeça um redemoinho. Reed. Seu nome era Marcus Reed. Ela sentou-se à mesa de mogno, as cadeiras vazias como acusadores silenciosos. Sua proposta de aquisição de milhões de dólares no tablet era sem sentido. Ela só via o zelador ao lado de sua filha, ensinando-lhe a cor da chuva. Pela primeira vez, Eleanor sentiu perda de controle. Ela precisava saber tudo sobre ele. A viagem para casa foi silenciosa. Sofia sentou-se no banco de trás do carro preto mal visível no assento de couro. Seu silêncio era mais suave e pensativo. Eleanor a observou pelo retrovisor, a cena da sala de música em sua mente. A aula de prática foi boa, Sofia. Ela perguntou de forma neutra. Normal, Sofia respondeu evasivamente. A senhora Keller diz que você está progredindo na suíte de Bach. Pausa. Sim, muito estruturada. Eleanor esperava por mais pelo zelador pelas músicas da chuva. Nada. A parede estava de volta impenetrável. Sofia o mantinha em segredo. Foi uma pequena rebelião planejada através das teclas. Eleanor pensou em uma tarde em que tinha visto Marcus e seu filho Ethan em um café perto da escola. Ela estava lá para pegar um café e notou os dois em um canto. Ethan, um garoto magro, com olhos pensativos, estava debruçado sobre um caderno escolar, enquanto Marcus o ajudava pacientemente com um problema de matemática. A dedicação tranquila do homem, como ele ouvia seu filho sem impaciência, havia feito Eleanor parar. Foi um momento fugaz, mas ficou gravado em sua mente. Agora, no silêncio da viagem para casa, ela sentiu aquela impressão voltar misturada com a cena na sala de música. Quem era esse homem que fazia uma conexão com sua filha tão facilmente onde ela própria falhava? Ela se lembrou do sorriso de Ethan, uma confiança que ela não tinha com Sofia. Isso a incomodava, uma sensação suave e desconfortável que ela não conseguia nomear. Ela pensou nos anos, após a separação do pai de Sofia, no silêncio que enchia sua casa, um silêncio que ela tentava preencher com trabalho
horários e lições, mas o silêncio permanecia e Sofia estava presa nele assim como ela mesma. Pela manhã, Eleanor sentou-se no 45º andar da Apex Tower antes que o sol nascesse sobre Boston. Ela ignorou a vista, digitou um e-mail criptografado para Vincent, seu chefe de segurança. Vincent, preciso de um relatório sobre Marcus Reed, zelador do Evergreen Institute, como uma verificação de segurança para não docentes. Tudo trabalho, educação, família, finanças. Resultados preliminares até esta noite. Ela clicou em enviar sem culpa. Dados eram seu negócio. Marcus Reed, a variável mais fascinante. Ela se recostou, seu olhar vagando pela cidade, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela via os ombros relaxados de Sofia, ouvia a melodia que não era apenas notas, mas uma história. O que esse homem tinha, que ela não tinha? Por que ele podia alcançar sua filha onde ela falhava? As perguntas queimavam e, com elas, sua determinação de encontrar respostas crescia. Às 10h, ela se encontrou com Edward Langston, o novo diretor. Ele parecia composto por acessórios caros, dentes perfeitos, um relógio mais caro que um carro, ambição aguçada. Eleanor, um prazer, ele disse, apontando para uma cadeira em seu grande escritório. Obrigado pelo seu tempo. Sei o que a Apex Dynamics faz. A escola é a prioridade. Eleanor cortou. O que está por vir? A gala dos fundadores em 8 semanas. Será espetacular. Estamos cortejando a Carver Foundation para uma ala de ciências. Quero um show que mostre por que a Evergreen é líder. Ele deslizou um folheto. Espero que Sofia se apresente. Ela toca anualmente no concerto de inverno. Desta vez será diferente. Uma obra-prima, o ponto alto. Ela está no programa como uma prodígio, algo de tirar o fôlego. A pressão era indesejada. Langston estava usando Sofia como uma ferramenta de arrecadação de fundos. Um jogo que Eleanor conhecia, mas que hoje parecia errado. Vou falar com a professora dela, ela disse evasivamente. Excelente. Langston sorriu. Contamos com você. Ao sair, Eleanor viu um zelador mais velho com um carrinho. Seu corpo enrijeceu, mas não era Reed. A decepção foi aguda. À tarde, o arquivo de Vincent chegou. Assunto Marcus Reed, 42, viúvo. Filho Ethan Reed, 11, Westview Public Middle School. Residência 14C, Maple Grove Apartments, South End. Zelador Evergreen Institute, 5 anos. Trabalhos anteriores, trabalhador de armazém, paisagismo. Antes disso, uma lacuna de 5 anos, arquivos censurados. Nota. O sujeito tinha-me uma licença profissional inativa. Arquivos lacrados por ordem judicial, tragédia familiar. Os pensamentos de Eleanor corriam. Ele era um mistério escondendo seu passado. O segredo cresceu assim como sua resolução. Ela precisava saber mais, não apenas por causa de Sofia, mas por causa do que aquele homem estava desencadeando nela. Uma mistura de curiosidade, frustração e algo inominável. Ela cancelou seu plano noturno e mandou uma mensagem para Clara. Cancele meu jantar. Diga a Sra. Keller que Sofia ficará mais tempo para praticar. Estarei trabalhando no anexo e a buscarei. Era lógico. Uma CEO coleta dados, mas no trânsito da tarde para ir à escola, ela sabia que era mais. Ela queria entender o segredo que Marcus compartilhava com Sofia, nas pausas de uma música triste. À noite, a escola estava silenciosa. Eleanor sentou-se na sala de conferências
um laptop com análises não lidas à sua frente. Ela ouviu os sons do piano. Por volta das 21h30, uma melodia questionadora começou como uma gota em uma lagoa silenciosa. Ela se esgueirou pelos corredores, silenciosamente nos pisos polidos. Em uma sala de arte, ela se escondeu com uma visão clara da sala de música. Sofia estava de meias nos pisos de carvalho. Esqueça as teclas, disse Marcos. A música está em seus pés ossos. Esta peça tem um batimento cardíaco. Ele bateu um ritmo na tampa do piano. Sofia andou hesitante depois no ritmo. Marcos cantarolou a melodia profunda e ressonante. Um sorriso tocou os lábios de Sofia. Ela fazia parte da música, não apenas uma intérprete. O telefone dele vibrou. Ele o ignorou, depois atendeu. Ei, amigo, ele disse agora, pai. Sim, vai ser tarde. A folha de exercícios está pronta, bom garoto. 20 minutos prometo. Te amo. Uma vida externa invadiu. Um filho, uma promessa. Eleanor o viu como um homem com duas responsabilidades, assim como ela. Ela pensou no café na paciência de Marcos com Ethan. De volta ao piano, Marcos disse, de novo com o batimento cardíaco. As notas ganharam vidas cheias de graça diferentes da instrução rígida da Sra. Keller. Quando ele pegou um pano, sua sombra caiu sobre a porta. Eleanor se pressionou contra a parede, seu coração disparado. Ele parou, ouviu o silêncio e seguiu em frente. A adrenalina de uma espiã quase descoberta queimou nela. Ela sabia que não estava apenas coletando dados. Ela estava caçando algo mais profundo, algo que ela mesma não entendia. O sol da manhã caía obliquamente pelas altas janelas da Apex Tower, banhando o escritório de Eleanor em uma luz fria e dourada. Ela sentou-se em sua mesa, os dedos pairando sobre o teclado, mas seus pensamentos não estavam nos relatórios trimestrais. Marcus Reed. O nome ecoava em sua cabeça, um enigma que ela não conseguia largar. O arquivo de Vincent estava aberto em seu monitor, os detalhes escassos como um código incompleto. Um pai solteiro, um zelador, com um passado misterioso, e ainda assim ele tinha despertado mais em Sofia em poucos minutos do que anos de professores caros. Eleanor fechou o arquivo e abriu um novo e-mail. Vincent, ela digitou, vá mais fundo. Quero os arquivos lacrados. Encontre uma maneira. Ela hesitou, seus dedos pararam. Isso era um passo longe demais. Mas a lembrança dos ombros relaxados de Sofia da melodia, que soava como chuva, a impulsionou. Ela clicou em enviar. A decisão estava tomada. Nos dias seguintes, Eleanor começou a mudar suas noites. Em vez de chamadas internacionais ou jantares de gala, ela ficava na sala de conferências do Evergreen Institute, supostamente para trabalhar, na verdade, para ouvir. Sofia praticava mais, e Marcos estava sempre lá, seus turnos de limpeza parecendo se sobrepor coincidentemente com as horas de Sofia. Eleanor o observava de longe, escondida na sombra da sala de arte. Seu método era não ortodoxo, quase caótico, em comparação com a precisão rígida da Sra. Keller. Ele fazia Sofia sentir a música, não apenas tocá-la. Imagine que você está andando por uma floresta, ele disse uma vez enquanto Sofia tocava uma melodia delicada. Você ouve as folhas sob seus pés, como elas soam. Sofia riu, um som que atingiu Eleanor como uma facada. Elas rangem, disse Sofia. Exato, disse Marcos. Faça as notas rangerem, faça-as respirar. Os sons que se seguiram foram vivos, como se a própria sala se tornasse a floresta. Eleanor
Não podia deixar de ficar fascinada, mesmo que cada observação sublinhasse sua perda de controle. Mas nem tudo corria bem. Sophia estava tendo problemas com a Sra. Keller, sua professora oficial. A mulher mais velha era uma instituição conhecida por sua disciplina implacável. Você está desconcentrada, ela repreendeu Sophia uma tarde enquanto Eleanor passava pelo corredor. A gala é em 7 semanas e você está tocando como uma iniciante. Sophia sentou-se ao piano, os ombros levantados, os dedos tremendo. Sinto muito, ela murmurou. Você não deveria sentir, a Sra. Keller retrucou. Deveria estar perfeito. Eleanor parou invisível atrás da porta. Ela queria intervir, mas algo a deteve. A Sra. Keller era a melhor. Não era. Mas o rosto de Sophia, pálido e tenso, contava uma história diferente. Mais tarde, quando Marcus apareceu para polir os pisos, a atmosfera mudou. Aula difícil, ele perguntou casualmente enquanto empurrava o esfregão. Sophia assentiu, seus dedos se contraindo. Ela diz que não sou boa o suficiente. Marcus parou, encostou o esfregão na parede. Boa o suficiente para quem? Ele perguntou. Para a gala? Para ela ou para você? Sophia permaneceu em silêncio. Ouça, ele disse, sentando-se ao lado dela. Música não é uma competição. É uma conversa. O que você quer dizer? Ele colocou a mão no piano, bateu um ritmo suave. Tente esta música. É uma velha canção folclórica americana, Shenandoah. Você a conhece. Sophia balançou a cabeça. Marcus cantarolou a melodia profunda e reconfortante. É uma música sobre um rio que flui, não importa o que aconteça. Toque-a como se você fosse o rio. E Sophia começou hesitante, mas as notas logo fluíram como águas suaves e livres. Eleanor, na sombra, sentiu sua garganta se apertar. Isso não era a perfeição estéril que a Sra. Keller exigia. Era algo vivo. Eleanor começou a observar Marcus intencionalmente, não apenas na sala de música. Ela o notou nas pausas conversando com outros zeladores, sempre educado, mas distante. Ela o viu uma vez no portão da escola, onde ele buscou Ethan, um garoto magro, com uma mochila desgastada. Ethan parecia cansado, seus ombros caídos, como se estivesse carregando mais do que apenas livros escolares. Eleanor se lembrou do arquivo de Vincent Westview Public Middle School, uma escola subfinanciada conhecida por problemas de bullying. Ethan estava com problemas. A pergunta a incomodava um eco de suas próprias preocupações com Sophia. Ela sempre acreditou que o controle era a resposta. Professores rígidos, horários apertados, os melhores recursos. Mas a abordagem de Marcus, tão não convencional, estava trazendo resultados que ela não podia ignorar. Ela começou a questionar seu próprio papel como mãe. Ela era muito dura, muito distante. A autocrítica era nova e desconfortável. Uma noite, após outra sessão na sala de música, Eleanor cometeu um erro. Ela ficou tempo demais na sala de arte perdida na melodia que Sophia estava tocando. Quando Marcus saiu para pegar seu carrinho, ele notou a porta aberta. Ele parou, sua silhueta preenchendo a entrada. Tem alguém aí? Ele chamou, sua voz calma, mas alerta. Eleanor congelou, seu coração disparado. Ela se pressionou contra a parede atrás de uma fileira de bustos de gesso e prendeu a respiração. Marcus esperou, examinou a escuridão, depois encolheu os ombros e seguiu em frente. O momento deixou Eleanor tremendo. Ela era uma CEO acostumada a dominar qualquer situação, mas aqui ela era uma intrusa presa em seu próprio jogo.
Ela se esgueirou de volta para a sala de conferências, suas bochechas queimando de vergonha. Mas a vergonha rapidamente deu lugar a uma nova determinação. Ela precisava falar com Marcus diretamente, mas como uma reunião formal o assustaria. Ela precisava de uma abordagem que contornasse sua vigilância. A oportunidade veio inesperadamente. No fim de semana, Eleanor visitou uma exposição de arte em um pequeno centro comunitário em South End, uma rara concessão ao seu departamento de relações públicas, que recomendou engajamento local. Lá em meio a aquarelas e desenhos infantis, ela viu Marcus. Ele estava ao lado de Ethan, que estava apresentando um quadro, uma pintura caótica, mas viva de um céu tempestuoso. A mão de Marcus estava levemente no ombro de Ethan, um sorriso orgulhoso e silencioso em seu rosto. Eleanor se aproximou cautelosamente, sua autoridade habitual atenuada. "Belo quadro", ela disse a Ethan, que a olhou com desconfiança. "Obrigado", ele murmurou. Marcus olhou para cima, a reconhecendo imediatamente. "Senhora Hayes", ele disse, educado, mas reservado. "O que a traz aqui?" Apenas apoiando a comunidade, ela mentiu sem hesitar. "E você, Ethan, tem aulas de arte aqui. Ele queria que eu visse o quadro dele." Eleanor assentiu, procurando uma maneira de direcionar a conversa. "Sofia fala muito de você." Ela disse as palavras cuidadosamente escolhidas. "Ela parece gostar de sua companhia na sala de música." O olhar de Marcus ficou vigilante. "Ela é uma boa criança. Tem muito dentro de si." Eleanor sentiu a barreira que ele estava erguendo. "Ela parece estar florescendo com você." Ela insistiu. "Você tem experiência em ensino." Marcus encolheu os ombros. "Apenas brincando um pouco. Eu ajudo onde posso." Sua resposta foi educada, mas fechada, uma porta que se fechou suavemente. O encontro deixou Eleanor insatisfeita. Ela esperava aprender mais, mas Marcus não revelou nada. De volta ao carro, ela rolou pelo arquivo atualizado de Vincent. Novos detalhes foram adicionados. Marcus havia estudado em uma escola de música antes da lacuna em seu arquivo e até ganhou prêmios. Mas por que ele tinha desistido de tudo? A tragédia familiar mencionada nos arquivos permaneceu um buraco negro. Eleanor sentiu que estava em um limite. Ela não podia mais apenas observar Marcus. Ela precisava agir. Mas como ela poderia fazê-lo ensinar Sofia oficialmente sem assustá-lo? Uma ideia se formou ousada e arriscada. Ela sabia sobre a escola de Ethan, sobre os rumores de bullying. Talvez ela pudesse alcançar Marcus através de seu filho. Uma bolsa de estudos para Ethan, em uma escola melhor, talvez até a Evergreen, em troca de aulas de piano para Sofia. Era manipulador um movimento que ela havia aperfeiçoado em salas de reunião. Mas o pensamento do sorriso de Sofia da melodia, que fluía como um rio, o justificava em seus olhos. No dia seguinte, ela ligou para Vincent. "Encontre tudo sobre Ethan Reed. Relatórios escolares, professores, incidentes, quero pontos de pressão." Vincent hesitou. "Isso é delicado, Eleanor. Pode ser notado." "Então seja discreto." Ela disse bruscamente. "Preciso de alavancagem." Quando ela desligou, sentiu uma pontada. Ela tinha ido longe demais, mas a lembrança do toque de Sofia da voz de Marcus, que falava de rios e florestas, a impulsionou. Ela era uma mulher que conseguia o que queria, e ela queria que Sofia vivesse essa música. As próximas semanas foram tensas. Sofia continuou a lutar com a Sra. Keller, cuja crítica se tornou mais e mais afiada.
Você não está pronta para ir à gala? Ela disse um dia, sua voz fria. Sofia saiu da aula em lágrimas, seus dedos tremendo enquanto ela agarrava suas partituras. Eleanor, que estava ouvindo novamente no corredor, sentiu a raiva crescer dentro dela. Mas antes que ela pudesse intervir, Marcos estava lá. Aula difícil, ele perguntou enquanto esvaziava um balde. Sofia assentiu, sua voz quebrando. Ela diz que sou uma decepção. Marcos se ajoelhou ao lado dela, sua grande figura surpreendentemente gentil. Ouça, Sofia, ninguém pode te dizer o valor da sua música. Nem a Sra. Keller, nem a gala. Apenas você. Ele tirou um pequeno caderno de seu bolso, rabiscou algo nele. Aqui uma nova melodia. Outra canção folclórica, Red River Valley. É triste, mas forte. Toque-a quando você se sentir pequena. Sofia pegou o caderno, seus dedos passando sobre a escrita em braille que ele de alguma forma havia preparado. Eleanor, nas sombras, ficou sem palavras. Ele tinha se dado ao trabalho de escrever para sua filha. Quem era esse homem? A gala se aproximava, e Eleanor sabia que tinha que agir. Ela arranjou uma reunião com Marcos, desta vez oficialmente. Ela esperou na sala de conferências, as luzes baixas, o arquivo sobre Ethan em seu tablet. Quando Marcos entrou, sua postura era rígida, seus olhos vigilantes. Senhora Hayes, ele disse, o que posso fazer por você? Eleanor sorriu, seu melhor sorriso de diretora. Eu a vi com Sofia. Ela começou. Você tem um talento para alcançá-la. Eu gostaria que você se tornasse o professor dela. Marcos franziu a testa. Ela já tem uma professora. A Sra. Keller é excelente, mas você traz algo diferente. Algo que Sofia precisa. Ele ficou em silêncio, as mãos nos bolsos. Eleanor jogou sua carta na manga. Eu sei que Ethan está tendo dificuldades na escola. O bullying é um problema na Westview. Eu poderia ajudar. Uma bolsa de estudos, talvez até um lugar aqui. O rosto de Marcos endureceu. Você quer me comprar? Ele disse suavemente. Não, mentiu Eleanor. Eu quero ajudar Sofia. E Ethan. Ele a encarou, seus olhos a perfurando. Vou pensar sobre isso, ele disse finalmente e saiu. Eleanor ficou para trás, o coração pesado. Ela tinha cometido um erro, mas quando ela ouviu Sofia tocar mais tarde as notas de Red River Valley ecoando pelo corredor, ela sabia que não desistiria. Marcus Reed era a chave para a alma de Sofia, e ela faria qualquer coisa para manter essa porta aberta, mesmo que isso significasse cruzar os limites de sua própria moralidade. O ar na sala de música do Evergreen Institute estava pesado de tensão com a gala, a apenas alguns dias de distância. Sofia sentou-se ao piano, seus dedos tremendo levemente sobre as teclas, não de medo, mas de expectativa. As semanas, desde a conversa de Eleanor com Marcos, foram uma tempestade de emoções. Marcos relutantemente concordou em ensinar Sofia, mas sua condição era clara, sem pressão, sem manipulações. Eleanor assentiu, mas a verdade era que ela tinha dificuldade em abrir mão do controle. O relatório de Vincent sobre Ethan a havia chocado. Bullying, notas baixas, um garoto que lutava no mundo difícil da Westview Public Middle School. Eleanor havia oferecido uma bolsa de estudos, uma porta para um futuro melhor, para Ethan, talvez até na Evergreen. Mas Marcos havia recusado, seus olhos frios de orgulho. Não preciso da sua ajuda, ele havia dito. Ethan e eu nos viramos. Mas Eleanor via a exaustão em seus ombros,
a maneira como ele escondia suas preocupações quando falava com Sofia. Era a mesma máscara que ela usava quando falava com sua filha, um escudo contra o mundo que as isolava a ambas. O progresso de Sofia era inegável. Sob a orientação de Marcus, ela tinha dominado Red River Valley. A melodia fluía como uma conversa cheia de profundidade e anseio. Ele a tinha ensinado a não apenas tocar a música, mas a vivê-la. Sinta a história. Ele dizia frequentemente sua voz como um vento quente. As notas são apenas palavras. Você é quem as fala. Mas a Sra. Keller continuava sendo uma nuvem escura. Sua crítica se tornou mais afiada, suas aulas mais duras. Você não está pronta. Ela disse uma semana antes da gala, sua voz como um estalo de chicote. A Carver Foundation espera a perfeição. Você está nos decepcionando a todos. Sofia saiu da aula em lágrimas, suas partituras amassadas em suas pequenas mãos. Eleanor, que estava ouvindo novamente no corredor, sentiu a raiva crescer dentro dela. Ela queria intervir, demitir a Sra. Keller, derrubar todo o sistema. Mas antes que ela pudesse agir, Marcus estava lá. Ele se ajoelhou ao lado de Sofia, sua grande figura surpreendentemente gentil. Aula difícil, ele perguntou, sua voz como uma âncora. Sofia assentiu, sua voz quebrando. Ela diz que sou uma decepção. Marcus pegou sua mão e a guiou de volta para o piano. Ouça, Sofia. Ninguém decide o valor da sua música. Nem a Sra. Keller, nem a gala. Apenas você. Ele cantarolou uma nova melodia, uma peça que ele chamou de Navio da Tempestade, inspirada em uma antiga canção de marinheiro. É um navio em uma tempestade, ele explicou. Ele luta, mas não afunda. Toque-a como se você fosse o navio. Sofia começou hesitante, mas as notas cresceram fortes e selvagens como ondas que batiam contra rochas. Eleanor, nas sombras, sentiu lágrimas em seus olhos. Isso não era mais um ensaio. Era uma história, que Sofia estava contando, uma história de resistência e esperança. Eleanor começou a questionar seu próprio papel como mãe. Ela sempre acreditou que o controle era amor. Os melhores professores, os planos mais rígidos, as expectativas mais altas. Mas Marcus mostrou a ela que o amor também significava deixar ir. Ela pensou em sua própria infância, em uma mãe que exigia perfeição e na solidão que isso deixou para trás. Ela era a mesma mãe para Sofia. A pergunta queimava e pela primeira vez Eleanor estava pronta para enfrentá-la. Ela começou a ver Marcus não apenas como uma chave para Sofia, mas como um espelho de si mesma. Sua paciência, sua capacidade de aceitar erros como parte do aprendizado era algo que ela nunca tinha dominado, mas ela queria aprender. Ela se lembrou de uma noite em que tinha visto Marcus e Ethan após uma aula de arte no centro comunitário. Ethan tinha apresentado um quadro, um céu tempestuoso, caótico, mas vivo. Marcus tinha parado orgulhosamente ao lado dele, sua mão levemente no ombro de Ethan. A cena havia tocado Eleanor, um pai que dava espaço para seu filho crescer sem pressioná-lo. Ela queria esse tipo de amor para Sofia, mas não sabia como. Ela pensou nas muitas noites em que tinha deixado Sofia sozinha em sua grande e silenciosa casa, enquanto ela mesma estava em reuniões ou viajando. O silêncio as tinha sufocado a ambas e Eleanor o tinha preenchido com horários e lições na esperança de que a estrutura traria segurança. Mas Marcus mostrou a ela que a verdadeira segurança vinha da confiança, da coragem de amar alguém como ele era. À noite da gala, chegou um espetáculo brilhante no grande salão do Evergreen Institute. Os pisos brilhavam, os lustres cintilavam e os convidados, doadores ricos, incluindo a Carver Foundation,
enchiam a sala com ternos caros e sorrisos falsos. Eleanor estava em um elegante vestido preto, sua postura impecável, mas seu coração estava disparado. Sophia era a última apresentação a prodígio, como Langston a chamava. Mas Eleanor sabia que Sophia era mais. Ela não era uma peça de exibição, mas uma garota que tinha uma história para contar. Marcus estava nos bastidores, seu uniforme cinza, substituído por uma camisa simples que ele provavelmente havia emprestado. Ele falava baixinho com Sophia, que nervosamente ajustava seu vestido. "Lembre-se do navio", ele disse. "Você é mais forte que a tempestade." Sophia assentiu, suas pequenas mãos não tremiam mais. Eleanor, na primeira fila, sentiu um nó na garganta. Ela nunca tinha visto Sophia assim, não como uma estudante perfeita, mas como uma criança corajosa pronta para enfrentar o mundo. Quando Sophia entrou no palco, a sala prendeu a respiração. Ela se sentou, seus dedos encontraram as teclas e então ela começou. Navio da Tempestade encheu a sala uma melodia que falava de luta e esperança. As notas não eram perfeitas. Um pequeno erro aqui, uma pausa ali. Mas elas viviam. Cada nota era uma batida do coração, uma respiração do navio que lutava contra as ondas. O público estava em silêncio, cativado pela história que Sophia tecia. Eleanor sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas. Não era a perfeição que ela sempre exigira. Era algo maior. A verdade. Quando a última nota se desvaneceu, aplausos irromperam um estrondo que sacudiu a sala. Sophia se levantou, fez uma leve reverência, um pequeno sorriso em seu rosto. Eleanor olhou para Marcus, que estava na sombra, seus olhos brilhando de orgulho. Por um momento seus olhares se encontraram e ela sabia que ele também sentia. Este momento em que Sophia não apenas tocava, mas se encontrava. Após a apresentação, Eleanor subiu ao palco contra o plano de Langston. Ela pegou o microfone, sua voz calma, mas firme. "Esta noite vimos algo especial", ela começou. "Não apenas talento, mas coração. Minha filha Sophia foi ensinada por alguém que não vê a música como performance, mas como uma linguagem. O nome dele é Marcus Reed." Ela apontou para ele, e a multidão se virou surpresa. Marcus enrijeceu, mas Eleanor continuou. "Ele já foi Alessandro Rossi, um pianista aclamado que deixou a música após uma tragédia. Mas ele a encontrou novamente através de Sophia." A multidão murmurou, alguns aplaudiram. Eleanor respirou fundo. "Eu cometi erros", ela disse, sua voz quebrando levemente. "Eu pensei que o controle era a maneira de ajudar Sophia. Mas Marcus me mostrou que é sobre ouvir, sobre confiança. É por isso que anuncio a Fundação Helena Rossi em homenagem à sua falecida esposa. Ela financiará aulas de música para crianças que mais precisam, crianças como Ethan, o filho de Marcus." Os aplausos aumentaram e Eleanor se afastou, seu coração leve. Ela não apenas honrou Sophia, mas também expressou sua própria verdade. Mais tarde, ela encontrou Marcus na sala de música sozinho, suas mãos no piano. "Isso não era necessário", ele disse, sua voz rouca. "Era", disse Eleanor. "Eu tentei controlá-lo como controlo tudo. Eu cometi um erro. Você me mostrou que amar significa deixar ir." Marcus a olhou, seus olhos buscando. "Por que você está fazendo isso?" Eleanor hesitou, depois disse a verdade. "Porque eu amo Sophia. E porque eu vejo o que você fez por ela. E por mim." Marcus assentiu lentamente. "Ela é especial", ele disse. "E você também, se você se permitir." As palavras atingiram Eleanor como um golpe.
Ela sabia que este era o começo de algo novo, não apenas para Sofia, mas para todos eles. Nos meses seguintes, a Fundação Helena Rossi floresceu. Crianças de toda Boston, incluindo Ethan, ganharam acesso à música arte e um lugar onde se sentiam seguras. Sofia e Ethan se tornaram amigos suas tardes, preenchidas com risadas tocar piano e as aquarelas selvagens de Ethan. Eleanor começou a ver seu trabalho de forma diferente, menos como um campo de batalha, mais como uma oportunidade de criar conexões. Ela e Marcus se encontravam frequentemente, primeiro para planejar a fundação, depois simplesmente porque queriam. Suas conversas eram cautelosas, mas reais, uma dança de confiança e vulnerabilidade. Marcus contou a ela uma noite sobre seu passado, sobre o acidente que tirou sua esposa Helena e feriu sua mão, forçando-o a deixar os palcos. Eleanor compartilhou sua própria história, a solidão após a separação do pai de Sofia, o medo de não ser suficiente. Nesses momentos, eles encontraram pontos em comum, pontes que não esperavam. Eles falavam sobre as pequenas coisas, o riso de Sofia, a mais nova obra de arte de Ethan, e as grandes, como o medo que impulsionava ambos como pais. Essas conversas não eram negociações, mas um intercâmbio, um espaço onde ambos podiam ser vulneráveis. A lição que Eleanor aprendeu foi profunda e clara. O amor não significa controle, mas ouvir. A perfeição não é o objetivo. É a capacidade de abraçar os erros e crescer a partir deles. Através de Marcus e Sofia, ela entendeu que a empatia pode curar feridas, que um coração aberto é mais forte do que um plano perfeito. Para os ouvintes, a mensagem era simples, mas poderosa. Encontre as pessoas onde elas estão. Ouça suas histórias, não apenas suas conquistas. Em uma vida agitada, onde o sucesso é frequentemente medido em números, é a humanidade. Os pequenos gestos de bondade, a confiança nos outros, que traz a verdadeira mudança. Sophia Marcus. Ethan e Eleanor encontraram este caminho não através da perfeição, mas através da linguagem imperfeita e maravilhosa da música que os conectou. Esta lição não era apenas para eles, mas para todos que ouvem. Viva com compaixão, ouça com o coração, e você encontrará conexões que são mais fortes do que qualquer tempestade. Seja em uma escola, um escritório ou uma casa, o poder da empatia reside em ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, entender suas lutas e encontrar um caminho a seguir juntos.